Boa noite para os espectadores aqui presentes e os telespectadores, não no sentido tradicional da palavra, mas sim no sentido adaptado, né? Porque também muita gente vai nos assistir através de uma tela de um smartphone, a partir do canal do Goza Aqui, do Facebook. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Dia de debate, dia de diálogo, dia, sobretudo, de dinamização da democracia, uma nova plataforma, um esforço conjunto do Goza Aqui e o projeto Mudei, para juntos, então, criamos uma alternativa ao espaço democrático, que é muito polarizado. Em tu és da UNITA, eu sou do MPLA, quando podíamos ser apenas só cidadão e participar ativamente para a contribuição e construção de um país melhor e diferente. É um espaço novo. Aqui vamos ter a ditadura do cronômetro, e eu já estou no cronômetro, e desde já pedimos as nossas mais sinceras desculpas, atrasamos menos que o cronômetro do início do Afrobasket. Por razões técnicas, obviamente, a internet não teve a nosso favor. Perdemos aí alguns minutos. Desde já pedimos desculpa e agradecemos a vossa compreensão. Eu já estou no cronômetro, eu tenho 5 minutos. Os nossos convidados também estarão no cronômetro, porque queremos criar uma disciplina e contribuir, então, com ideias passadas de forma resumida, sempre olhando para o tempo, a telegrafia e precisamente evitar os sobretudo, entretanto, digamos, e por conseguintes dessa vida. No passado mês de julho de 2025, o preço do gasóleo em Angola aumentou para 400 kwanzas por litro, um aumento significativo que faz parte da política do governo de eliminação gradual dos subsídios dos combustíveis, iniciada em 2023, aconselhada pelo FMI, para a redução da despesa pública e travar o contrabando. Esse aumento já tinha sido precedido por outras subidas em 2024 e no início de 2025, com o objetivo de alinhar os preços com os custos do mercado. E teve um grande impacto. O aumento afeta os custos operacionais de diversos setores, especialmente nos transportes, que dependem do gasóleo. As tarifas de transporte público foram reajustadas, agravando o custo de vida para as famílias que dependem do transporte informal, vulgo candongueiros. Os custos de produção na agricultura e na indústria também foram afetados, o que poderá levar ao aumento no preço dos alimentos. As famílias de baixa renda ou de baixo rendimento são os mais prejudicados, enfrentando dificuldades acrescidas devido ao aumento geral do custo de vida. Por força disso, a ANAT, Associação da Classe, anunciou uma greve dos táxis que durou 3 dias, 28, 29 e 30 do mês passado. Dessa greve inflamaram protestos que desembocaram em motim, pilhagens que deram lugar a mais de 30 mortos, dados oficiais. Combustíveis, preços e protestos é o tema da primeira edição do Dia D. Estes lenços não estão nos vossos assentos por acaso. É uma novidade também para assinar. A plateia pode vibrar positivamente com os comentários dos meus dois convidados, que eu chamo a seguir, o professor Isaac Paz. Uma salva de palmas para Isaac Paz. E o deputado Nuno Dalla. Estes são os dois meus convidados para a primeira edição do Dia D. Bem-vindo, Nuno. Bem-vindo, Isaac. Tenho 40 segundos para repetir as regras. Os nossos convidados já dominam as regras, mas o público não. A cada questionamento tem 5 minutos e vai ter esse cronômetro. Eu saio daqui para deixar a plateia observar e à vontade para responderem. Depois terão uma réplica de 2 minutos e 30 segundos. Nos restantes 27 segundos é para voltar a dizer ao público: temos estes lenços para vibrarmos positivamente com a tendência das opiniões. Bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Isaac, e boa noite, Nuno. Eu vou descer para colocar a primeira pergunta. E já me sentei, olha lá, e aproveitem o meu exemplo da racionalização do tempo. Assim sendo, deixo a primeira questão. O preço dos combustíveis deve ser subsidiado, mesmo que isso comprometa outras áreas do Estado? O Nuno respondeu que sim, o Isaac não. Por que não, Isaac? Boa noite a todos, todas, e obrigado pela casa e também pelo projeto. E para mim é uma honra estar aqui na sessão inaugural, porque é sempre bom começar, e também, uma vez mais, poder estar aqui com o Nuno em mais uma sessão de debates, porque eu e o Nuno, há muitos anos,
partilhávamos uma página no Semanário Angolense que escrevíamos alternadamente sobre educação. Então, Nuno, obrigado. O porquê que não? Primeiro, eu já disse que temos que ir separando o que é questão de Estado e o que é questão de governo. Então, a decisão sobre subsidiar está enquadrada dentro de uma política de governo. Só que, no caso concreto da Angola, essa é uma política que quase todos nós encontramos, mas nós não encontramos fundamentação, o porquê que nós subsidiamos, tirando daquela questão da generalização. Mas mais importante do que o porquê que nós subsidiamos é converter esta questão como principal condicionador das políticas do governo. Por exemplo, associa-se diretamente à questão dos subsídios aos combustíveis à questão dos transportes, que é uma falsa questão. Uma falsa questão por quê? Porque aquele subsídio dos combustíveis não beneficia o cidadão na sua necessidade de uma política de transporte. Primeiro, o funcionário público, se tiver cargo de direção, tem uma viatura atribuída. Se não tiver cargo de direção, tem um autocarro que o apoia. Os subsídios, se um IAS consome para um cidadão uma quantidade ínfima, se comparado com os carros de altas cilindradas, os caminhões de negócio de grandes empresários, dos geradores que alimentam a indústria e também o setor agropecuário, de muitas das pessoas que também beneficiam de outros privilégios dos Estados para se realizar. Então, a grande questão que se coloca no contexto de Angola é o que nós temos como subsídio de transporte, dos combustíveis, a quem beneficia? Quais são as contas que são prestadas sobre a arrecadação destes subsídios? Vês? Então, se nós não temos essa questão clara, mais vale começarmos numa questão de terra queimada. Não existem subsídios e depois, então, vamos discutir na cidadania, todos nós, numa questão participativa, como é que nós queremos subsidiar e onde vamos aplicar essa questão dos subsídios. Porque no desenho atual é uma falácia autêntica associarmos esses subsídios como benefício direito do cidadão que todos nós acabamos por não ver nem beneficiar diretamente. Daí eu dizer não. Não é porque eu não acredito no poder dos subsídios, mas não concordo com a política do governo, primeiro, que não é clara por cidadão. Segundo, não existe uma questão de participação sobre isso e, pior de tudo, não se presta contas sobre o que foi arrecadado no subsídio e como que ele foi devidamente aplicado. Acho que, para começar, apesar de ainda ter 1 minuto e 45, basta. Obrigado, Isaac. Boa gestão do tempo. A plateia pode participar, né, com os nossos silencinhos e acenando, caso concordem ou discordem com as questões. Ao Nuno, eu vou colocar a mesma questão. O preço dos combustíveis deve ser subsidiado, mesmo que isso comprometa outras áreas do Estado. A esta questão, o Nuno disse que sim. Por que sim, Nuno? Obrigado a todos, boa noite. Eu digo obrigado a todos porque essa é uma oportunidade em que, mais do que debater, nós partilhamos também visões sobre um assunto que, feliz ou infelizmente, porque depende também da perspectiva, afeta a vida das famílias, das empresas e, como tal, no cômputo geral do país, da população em geral. Retribuo ao Isaac as mesmas palavras. Realmente, durante muito tempo, muitos anos, partilhamos de forma interpolada páginas no Semanário Angolense em que escrevíamos sobre educação. Eu, particularmente voltado para a educação especial, para o atendimento educacional especializado, para os direitos de minorias como pessoas com deficiência auditiva e tudo mais. E essa é uma oportunidade para, mais do que debater, partilhar visões. E a minha resposta é positiva, porque sim, positiva, porque nós temos 3 momentos. O primeiro momento é constitucional. A Constituição da República de Angola, no seu primeiro artigo, ou seja, no começo, declara que a República de Angola baseia-se na dignidade da pessoa humana. Significa que a República de Angola, enquanto Estado independente, deve ser gerida, as suas instituições devem funcionar
no sentido de que o cidadão seja o ponto de partida e o ponto de chegada. Assim sendo, não faz sentido se, quando for necessário fazer algum sacrifício, o primeiro a ser sacrificado seja o cidadão. Há um segundo momento, desculpem, que se traduz na estrutura da nossa economia. A estrutura da nossa economia, que é extremamente imperfeita, é extremamente desequilibrada, remete para a necessidade de, em situações de crise, o Estado, concretamente o governo, que é o braço executivo do Estado, tomar medidas que protejam o cidadão, que protejam as famílias e que protejam as empresas enquanto unidades fundamentais para a construção da própria economia como tal. Um terceiro momento reside, evidentemente, nas consequências de ser feita essa opção, que depois tem consequências terríveis como aquelas que vimos no final do mês de julho, quando, mais do que se esperava, e foi uma surpresa, inclusive até para os serviços de defesa e segurança, vimos Luanda e mais algumas províncias numa situação que nos fazia lembrar 1992. Portanto, essencialmente é isso. Obrigado. Obrigado pela boa gestão do tempo. Temos agora 2 minutos e meio para cada um de réplica, caso queiram acrescentar alguma coisa. Isaac? Ok, Nuno. Obrigado, Nuno. Mas essa questão do Estado, e eu foco sempre que temos que separar Estado e governo. Se na questão constitucional tivesse escrito que dos subsídios de combustíveis, 10% seriam para a educação, 20% seria para o setor tal, isso nós estaríamos a olhar ao nível do Estado, que é uma política de Estado de proteção. Acontece que existe esse ideal, mas não uma clarificação. Quem tem que nos clarificar o aproveitamento e aplicação é o governo. Só que nós desconhecemos essa política, Nuno. E aquilo que eu já disse. O Nuno fala em sacrifício. Já somos sacrificados. Só o facto de não termos uma informação concreta sobre a aplicação destes recursos já é mais do que o sacrifício, quando até a própria situação econômica de proteção social das pessoas degrada-se cada vez mais. E sobre o setor econômico, existem outras formas de proteção, não necessariamente uma proteção em prejuízo da condição do cidadão. Porque se o setor econômico, essa proteção, é fazer com que o Estado desinvista, por exemplo, em hidroelétrica, para poder produzir com energias e depender dos geradores, que depois vai beneficiar do combustível, que supostamente era para o cidadão, mas acaba por ser para fomentar o setor econômico de um grupo particular de empresários, que depois, quando formos avaliar o seu retorno, uma questão de investimento público, é quase zero. Então, Nuno, diz-me só qual é o tipo de proteção e qual a finalidade de uma proteção que prejudica aqueles subsídios que deviam, de facto, concorrer para a melhoria do bem-estar do cidadão. Obrigado, Isaac. Nuno tem igualmente 2 minutos e 30 segundos para fazer a sua réplica e responder ao questionamento do Isaac. Obrigado. Eu começo justamente pela questão que o Isaac coloca. O meu entendimento é que, e reiterando aquilo que disse na primeira intervenção, quando a Constituição estabelece que Angola é uma república que se baseia na dignidade da pessoa humana, e isso quer dizer, e também disse isso, que todas as políticas de Estado e as políticas de governo, aliás, as políticas de governo elas devem se submeter às políticas de Estado, devem ter como ponto de partida e ponto de chegada o cidadão, a pessoa. Se o governo, enquanto braço executivo do Estado, adota políticas que efetivamente prejudicam, sacrificam o cidadão, nós temos que invocar, evidentemente, o articulado constitucional, por um lado. Por outro, eu acredito que a questão de como é que se faz a gestão de todo esse processo é importante, remete-nos para a transparência, a prestação de contas, mas nós nos deparamos, ao analisar essa questão, com um problema, que é o problema de se o cidadão
só porque é preciso esclarecer essa questão de como é que o subsídio reverte a favor ou não, seja do que o governo quer fazer, seja daquilo que são as expectativas dos cidadãos, nós nos deparamos com o seguinte problema: o cidadão é culpado por essa falta de transparência, o cidadão tem alguma responsabilidade por o próprio governo não explicar como é que o subsídio aos combustíveis beneficia ou prejudica os cidadãos, beneficia ou prejudica o país. Então, entendo que sim, a transparência é fundamental, é importante, mas o cidadão não deve ser sacrificado porque não é da sua responsabilidade essa ausência de transparência. E, por outro lado, também nós temos um problema da opacidade da gestão pública e fica bastante evidente que não há como olharmos para a questão da transparência como razão suficiente. Aliás, não é razão para essa situação de sacrificar o cidadão. Obrigado, Nuno. Esgotou os 2 minutos e 30 segundos. A plateia terá também 10 minutos para colocar questões, mas podemos ensaiar o lencinho, né? Para esse primeiro bloco. Podemos ensaiar o lencinho? Qual é a tendência de resposta? Não, só pode ser uma das partes, encarnado ou azul. Uma das cores. Prontos. Isso é para demonstrar que estamos a fazer a estreia do nosso programa Dia de Debate, Diálogo e de dinamização da democracia. Vamos então passar para o segundo bloco de questões. Essas são as regras, são 15 minutos num total, 5 para cada um dos nossos convidados, cada um dos oponentes, e depois 2h30 para as réplicas, caso tenha lugar. Até agora, muito boa gestão do tempo. Vamos então passar para a segunda questão, que é o aumento do combustível. O aumento do custo de vida e dos combustíveis justifica os protestos que evoluíram em motim? A essa questão, o Nuno disse que sim, o Isaac disse que não. Eu vou inverter a lógica. Nuno, por que sim? Eu até vou ao estilo do que fazíamos no ensino primário, responder de forma completa. O aumento do custo de vida e dos combustíveis no nosso país justifica efetivamente os protestos terem evoluído para motins. Quando digo justifica, é à luz da realidade como tal, e não já à luz de considerações de natureza meramente moral ou ética, digamos. O que acontece é que não foi a primeira vez, é verdade, que houve um aumento nos preços dos combustíveis. Uns chamam reajustamento, mas, enfim, um aumento, e que tem repercussões nas condições de vida das pessoas, das famílias, das empresas, da população em geral. No entanto, o país está numa crise econômica há já vários anos, e estou a falar na perspectiva do que o cidadão vive no dia a dia. Porque o governo pode alegar que a crise tecnicamente já terminou, que a economia voltou a crescer, há uma certa percentagem, mas o cidadão continua a sentir a brutalidade das condições difíceis de vida que vêm desde 2015. O meu entendimento é que não houve, da parte do governo, sensibilidade suficiente para, no diálogo com seus parceiros, construir aquilo que eu chamaria de mecanismos que teriam levado, teriam evitado a que a situação não fosse aquela que verificamos com bastante tristeza no final do mês de julho. Significa que o povo, os cidadãos em geral, sentiram-se entregues à sua sorte, viram-se num quadro de muito desespero, de muita angústia, o que naturalmente, de uma ou de outra forma, e porque nós temos um déficit grave de diálogo, de concertação, sobretudo quando se trata de quem está a gerir o país, numa relação de procurar fazer uma dialética que vise efetivamente concertar para evitar situações extremas. O governo tomou decisões extremas, fez opções extremas, os cidadãos acabaram por sentir as consequências dessas opções da forma mais brutal, e naturalmente que entre deixarem-se, eu diria mesmo com algum exagero, deixarem-se morrer,
os cidadãos preferiram então optar por um caminho que representasse uma forma de conseguirem criar algum equilíbrio, ainda que naquelas condições bastante difíceis e, de certa forma, inaceitáveis, porque o nosso país já conheceu momentos de violência durante décadas, não é aquilo que nós queríamos, mas aquilo que acontece quando o governo não dialoga com os parceiros sociais, não concerta com os parceiros sociais. De modo que uma coisa leva a outra. Ou houve esse reajuste, e tudo indica que haverá novamente um reajuste. Aquilo teve implicações, e está a ter implicações terríveis nas condições de vida dos cidadãos, nos preços da comida, dos transportes e tudo mais. Seja isso decorrente ou não da imperfeição da nossa economia, seja decorrente de outros fatores, a verdade é que os cidadãos acabaram colocados numa espécie de beco sem saída, e a saída para muitos foi aquela violência toda que nós vimos. E eu gostava de chamar a atenção de todos para o fato de que os cidadãos não invadiram lojas de material informático, não invadiram lojas de carro, não invadiram lojas de outros tipos de produtos que não, e sobretudo a questão da comida. Nós vimos até polícias a levarem sacos de arroz. E olhar para aquilo como se fosse algo que decorre de forças ocultas ou antipatriotas é fugir da realidade, é fazer uma fuga para frente, o que obviamente não ajuda para a resolução do problema que temos. Obrigado, Nuno, por nos oferecer 33 segundos. Isaac, por que não? Por que os motins não podem ser justificados pelo aumento dos combustíveis e do custo de vida? Porque é uma visão muito redutora dos verdadeiros problemas que nós temos. Porque ao lermos nas redes sociais, quer seja no WhatsApp, quer seja no Insta, quer seja no Facebook, e conversas paralelas, incluindo pessoas da suposta classe média que não estavam nos motins, eles diziam que não nos ouvem, a condição de vida, de que foram elencando uma série de fatores que ultrapassam a simples subida dos preços dos combustíveis. E eu disse não, é um não filosófico provocativo, justamente pela tendência que se desenvolveu durante aquele período de minimizar o que se estava a viver. Porque se nós cairmos na conversa de que todos aqueles factos só ocorreram porque subiram os combustíveis, é desmerecer as duas manifestações que aconteceram 2 dias antes. Porque a primeira manifestação que saiu de São Paulo foi impedida ali no 1º de maio, reuniu, convocado pelas redes, um elevado número de pessoas com interesses difusos. E não havia ainda subida de preço de combustíveis. A segunda manifestação, apesar de ter sido iniciada pelo MEA, as pessoas foram, mas em conversa com muitas dessas pessoas, eles conseguem articular, porque nós vivemos numa não realização dos direitos à liberdade das pessoas. Então, esta visão de que só porque o combustível subiu, daí a razão dos motins, é desconsiderar todo o processo de luta e de mobilização, mesmo que seja no underground, que aquelas pessoas têm estado a desenvolver. E é cair também no discurso falacioso do sistema, de que subimos uma medida econômica justa para salvar as vossas vidas, vocês respondem-nos com ingratidão fazendo os motins. Então, o meu não aí é uma provocação a todos nós, para compreendermos que, ao fazermos essa casualidade tão simplista, é ignorar centenas e milhares de pessoas por Angola fora que têm estado, de várias maneiras, lutar para que sejam ouvidos, para que se preste atenção às suas agendas e às suas reivindicações. E isso não é um fenômeno só nosso. Tem estado a acontecer em vários países da África. Só que e as pessoas conversam, porque as plataformas hoje são articuladas. E os nossos não estão fora desse progresso. Então, para fechar, dizer que só foi por causa dos combustíveis é um desrespeito àqueles jovens que em várias partes da Angola marcharam 2 semanas antes, 2 fins de semana seguidos, antes desses motins. Obrigado, Isaac. Nuno tem 2 minutos e 30 segundos para rebater, para réplica ou para adicionar argumentos.
Bem, eu começo por dizer, e chamo a atenção de todos, não apenas de Isaac, que o que levou ao processo que resultou na independência dos Estados Unidos foi algo parecido. Devem estar a lembrar-se daquela matéria da história da oitava, Samora Numa Traçoa, a questão do que houve no porto de Boston. O que acontece é que a coroa, estou a falar do Império Britânico, tinha decidido, tinha feito ali umas alterações de taxas de importação de chá. Aquilo deixou vamos dizer, os colonos, né, das 13 colônias completamente passados, como dizemos cá. E a partir daquele problema, aumento de taxas sobre importação de chá, exportação de chá, perdão, quer dizer que o pessoal, a partir das 13 colônias, passaria a importar o chá e tendo que pagar muito mais. A exportar o chá, perdão, tendo que pagar muito mais. A partir dali começou um movimento que levou à independência dos Estados Unidos. Ou seja, dizermos que estamos a simplificar a coisa não me parece ser o caso, porque a história está cheia de exemplos como este, envolvendo a independência dos Estados Unidos, em que um problema supostamente pequeno começa e dá lugar à resolução de outros problemas, porque os que depois se tornaram norte-americanos, depois olharam para si e disseram, olha, já agora, com esse problema da coroa, vamos também ter o nosso próprio país, deixamos de ser colônia, sejamos os Estados Unidos da América, o resto nós sabemos o que é que foi. Então, o meu entendimento é que o que aconteceu naquela tentativa de greve foi a gota que fez transbordar o copo d'água. É isso que eu entendo sobre o que aconteceu efetivamente no mês de julho. Não é desmerecer aquilo que efetivamente aconteceu antes, as manifestações, as marchas, porque efetivamente aquilo fez parte de um processo e que, eu diria, desembocou naquela tragédia que prejudicou muita gente, inclusive empresas. Mas, mais do que isto, devemos ter em presença, claro, que, mais uma vez, aquilo aconteceu porque... Obrigado, Nuno. Pronto. Limite do tempo. Muito obrigado. Para a plateia, como é que vai a tendência dos lencinhos? Está muito equilibrado. Muito obrigado. Bem, agora as regras mudam deste lado. Calma aí, a réplica do coisa. Falta réplica. É verdade, sim, é verdade. Exato. Sim, mas é É que curta. despachou-se logo. Sim. Ofereceu muito tempo. O facto do Nuno ter dito é a gota d'água é porque o copo já tinha algum líquido. Só isso, Nuno, é bastante. E peço desculpa a vocês, mas eu vivo um conflito entre a pessoa e o meu ofício. E o meu ofício é justamente estudar processos sociais, fenômenos sociais. E uma das lições que nós temos estado a aprender é justamente uma reação por um fator provocado agora e dizer que a causa, podemos estar a desmerecer o sentido da racionalidade por trás daquela ação. É só esta questão. Porque vamos reverter a equação. Ok, o governo diz, está bom, vocês fizeram os motins, então eu vou retirar o aumento. Ficaríamos numa boa? Duvido que não. Porque as questões latentes lá estão. E pior é que nós não temos palcos para discutir essas questões. Nós não temos formas de manifestar. Nós nem sequer conseguimos ir na TPI a xingar alguém porque subiram. Nem sequer isso a gente tem direito. Então, quando a gente não tem, isso é o próprio da condição humana, procuramos qualquer forma de manifestar esse pensamento. E aquele movimento que ocorreu, e eu estou a dizer, ao contrário do que as pessoas querem pintar, eu reconheci e falei com estudantes meus licenciados da universidade, alguns com empregos estáveis, alguns até têm viaturas, mas estavam solidários com todo aquele movimento, porque eles reviam que aquilo era uma possibilidade de manifestar uma pauta de descontentamento com a negação de direitos e liberdades que nós vivemos cá, que não se resumem só àquele ato isolado. A gota d'água de um copo com bastante líquido. Obrigado, Isaac.
E eu há pouco roubei os teus 2 minutos e 30 segundos. Olha, esse é um debate que nós queremos levar até 2027, convidar os candidatos com cronômetro, né, para ensaiar um novo modelo. Olha, vamos passar para a terceira questão, com novas regras. Aqui vai ser um debate aberto, tanto Nuno como Isaac podem caçar a palavra. Eu só vou moderar, não vou permitir excessos. E vamos olhar para os 10 minutos. A terceira questão é: o uso de armas de fogo letais pela polícia pode ser aceito como um meio legítimo para controlar tumultos? Essa questão o Nuno respondeu que sim. Pode-se usar o uso de armas de fogo letais. E o Isaac disse que não. Está aberto os 10 minutos, podem caçar a palavra e ao controle. Eu sou da paz, vou passar ao Nuno que é da guerra. Não, eu sou pacífico, eu sou defensor da... Defendo que as divergências devem ser resolvidas pacificamente. Nós, quando fomos presos em 2015, durante aquele processo 15+2, fomos várias vezes interrogados se teríamos participado em intentonas para depor o presidente José Eduardo dos Santos, se teríamos participado para haver conspiração e morte de figuras dos titulares de cargos públicos, nomeadamente o próprio presidente da República, os ministros, etc. E eu respondi que tanto eu quanto os outros, e disse isso ao juiz Januário Domingos, que tanto eu quanto os outros éramos defensores da solução pacífica das divergências, a razão pela qual não entendíamos os motivos de estarmos presos. E sobre aquelas acusações tão graves que nos remetiam para as pessoas da pior espécie, para não dizer terroristas, né, já agora. Os tumultos constituem um estado de degradação de um processo que se pretende decente para fazer passar a mensagem e, se possível, conseguir mudança de atitude e comportamento da parte de quem ou contra quem se faz o protesto. Fala aqui do governo, por exemplo. O Isaac colocou uma questão, né, de reflexão sobre se o que teria sido se o governo, em face daquilo, tivesse recuado. Se tivesse recuado, retirando, ou seja, mudando uma decisão, e os preços tivessem voltado à tabela anterior, seguramente que teria tido reflexos diferentes daqueles que já estávamos a ver a nível do custo de vida dos cidadãos em geral. Não é? Nuno, quer justificar porquê que sim há o uso de meios letais, quando existem outros e podem ser utilizados proporcionalmente? Os tumultos, como estava a tentar, no fundo estou a responder de forma indireta também, os tumultos representam a degradação de algo que corre dentro do que se pretende. A nossa Constituição fala de manifestações, mas em que contexto? Manifestações que sejam pacíficas, que não tenham envolvimento de armas de fogo, ou já agora armas brancas, tudo isso. Mas agora, quando há tumultos, então os próprios manifestantes, os próprios participantes do ato também têm a sua integridade física em risco. Sim, mas para não falar da a questão que polícia. se coloca é o tipo de arma que foi usado. Bom, armas de fogo não significa que, e para ser mais claro ainda, armas de fogo não significa disparar a matar. Pode-se usar balas de borracha. A bala de borracha é usada em arma de fogo. A nossa questão é mesmo meios letais. Meios letais. Meios letais. Os meios letais... Sim, o que matou a senhora, a mãe, é um meio letal. foi borracha. É um meio letal. É um meio letal. Não, aquilo não foi borracha. Aquilo foi... Eu não sou especialista em segurança, mas digo que os tumultos, insisto, representam uma degradação do que se pretende como um ato com um objetivo, que é mudar o quadro que nos leva a marchar, a manifestar. Agora, quando os tumultos acontecem, quando a coisa começa a degringolar, há necessidade de a força policial usar a força para efetivamente conseguir que se reponha a ordem que se pretende. Então, para a nossa conversa aqui, é que a polícia agiu bem? Não, a polícia agiu mal. Ok. Pois porque, Nuno, eu pelo menos sou um pouquinho mais velho que muitos que aqui estão na sala. No nosso tempo, aquilo era chamado de armas de guerra. Claramente. E não vi guerra ali. Aqueles factos, eu nem sequer chamo tumulto. Porque eu vivi em 2 países distintos.
E o que eu vi como manifestação e um país apresentado como topo da democracia, Estados Unidos, e o outro país que assim, o Do Brasil, meio. no período de transição entre Dilma e Bolsonaro, que foi um momento crítico. Então, os fatos que ocorreram aqui, comparados com os fatos daquela realidade, bom, os nossos é aperitivo. Os nossos são aperitivos. E mesmo nós, quando acompanhamos aqui, por exemplo, as manifestações na Europa sobre o clima, em que os manifestantes já iam com blocos pré-fabricados. Eu já vi manifestações em Paris e uma coincidiu, eu estava lá na altura, quando invadiram aquela zona dos Champs-Élysées, e a polícia, inteligentemente, foi no princípio da integridade das pessoas. Até porque parte do princípio que nenhuma daquelas pessoas tinha arma de fogo, Nuno. Eles estavam com as suas mãos e apanhavam os objetos que estavam à sua volta, que são objetos que podem ser facilmente controlados com aqueles escudos da polícia. Então, a questão que se coloca é: qual foi o grau de perigo que aquelas pessoas apresentaram para que a polícia se apresentasse no terreno, em primeira instância, com armas de guerra? Porque a polícia, em maior parte dos casos que nós vimos, eles nem sequer foram primeiro só com aqueles bastões, aqueles os puretes, depois levaram balas de borracha, canhão d'água. Não, em alguns casos a polícia desembarcou já com armas de guerra. Então, quando alguém desembarca com arma de guerra, é o único meio de persuasão que ele tem. Só que esse meio é letal. Bom, quando eu digo que justifica-se, é no sentido de que a letalidade não deve ser usada para travar simples situações. Estou a falar de tumultos. A pergunta é clara, fala de tumultos. O que é que são tumultos? São situações em que a marcha, a manifestação ou o tipo específico que for de protesto degringola. Ou seja, deixa de ser algo pacífico nos marcos da lei e passa a ser algo que põe em risco até a própria integridade física dos próprios manifestantes. Naquele caso, Nuno, qual era o princípio da ordem da lei que não estava a ser respeitado? Que constituía um perigo à soberania e ao Estado angolano. Não iria tanto para a questão da soberania, porque em finais entre 28 e 30 de julho, o que a polícia se deparou com uma situação que não era aquela esperada. E, honestamente, muitos de nós aqui não esperávamos que, efetivamente, aquilo resultasse naquela tragédia que resultou. E falo aqui das mortes, com particular incidência para aquele caso extremamente escandaloso da senhora que morreu no município de Viana. Eu faço referência para o uso de meios letais como forma de evitar que depois tanto uns quanto outros acabem por ser engolidos por quem efetivamente enveredou para a via do tumulto, a via do caos, para conseguir objetivos. Sim, mas não, a inteligência policial, até a nossa polícia forma a polícia de outros países. E eles demonstram isso nos dias dos seus aniversários. Eles têm equipamento bastante. E no nosso caso, temos que ser consensual, Nuno. Primeiro, o que nós estamos a taxar de tumulto não são necessariamente tumulto no sentido rigoroso da palavra, número 1. Número 2, nenhuma dos acontecimentos daqueles dias, nenhuma situação justificou o uso de armas de guerra, salvo se eles estivessem ainda a operacionalizar no discurso do antigo comandante da polícia que dizia: vem com faca, responde com faca, vem com pistola, responde com pistola, vem com mísseis, responde com mísseis. Agora, se aquela é a lógica, é a filosofia do agir policial, então nós estamos diante de uma polícia educada para agir com violência, pondo em risco a vida dos cidadãos. Nos eventos de julho, o que houve, o que efetivamente... Estamos aqui muito em torno do conceito de tumulto. Mas eu gostava de chamar a atenção de todos quantos estão aqui a nos ouvir, e não só que no primeiro dia e no segundo dia... Desculpe interrompendo, mas podem passar também para legitimidade e proporcionalidade, para não ficarem só no tumulto. Claramente. Com 50 segundos. Claramente. Então, eu estava a tentar dizer que
no primeiro e no segundo dia, os cidadãos partiram para a depredação de propriedade privada e, naturalmente, patrimônio público. Quando cidadãos, num dia de greve dos taxistas, tomam de assalto lojas, sobretudo lojas que vendem produtos alimentares, e, mais do que isto, há situações até que envolvem depois alguma violência de cidadãos contra polícias por entenderem que eles não devem interromper o processo de subtração de bens do estabelecimento. Estamos em presença de uma fuga da normalidade. Sim, mas em nenhum momento essas pessoas que resistiram, que estavam a depredar, como dizes, o patrimônio alheio, em nenhum momento eles tinham elementos proporcionais às armas de guerra da polícia. Bem, Só isso não o meu entendimento é que... Está esgotado os 10 minutos, peço desculpa. Está esgotado os 10 minutos, mas não o programa. É a primeira edição, é a edição estreia do programa Dia D. Tendências dos nossos lencinhos. Qual é a tendência para o debate? Boa, então... os nossos ouvintes também, os nossos telespectadores no sentido de estarem a acompanhar-nos em telefones, smartphones, e a plateia vai poder participar. Regi, temos alguma questão aí? No Facebook, não, né? A Regi diz que não. Temos agora 10 minutos aqui para a plateia interagir e colocar questões diretas. São 10 minutos, atenção à ditadura do tempo, 10 minutos. Para colocar questões, então, aos nossos convidados. Os 10 minutos é o agregado de perguntas e respostas, no caso. Não vos afeta a subida dos combustíveis? Onde? Ok. Está bem. Seja telegráfico, por favor. Boa noite. Eu queria dirigir a minha pergunta, esqueci o nome. Isaac, então. Principalmente sobre o que o senhor entende sobre investimento social. Porque o senhor, lá no início, começou a dizer que estes investimentos que são postos no subsídio de combustíveis não são muito sentidos pela grande maioria, são mais sentidos por, se calhar, aquelas pessoas que têm os seus carros de altas cilindradas. Mas realmente nós não vemos isso aqui, porque só eles serem tirados, já vemos o que acontece para a grande maioria. Mas agora, eu queria entender da parte do senhor, o que é que o senhor entende como investimento social? Porque eu acho que, da parte da grande maioria, os subsídios combustíveis são definitivamente muito vantajosos. Obrigado. 1 minuto, mais uma questão. É só dizer o nome e a questão. Eu sou Alexa Gamito e gostaria de fazer um olhar para frente. Eu gostaria de saber de cada um de vocês quais seriam as propostas que vocês apresentariam para uma alteração do quadro na relação do Executivo com o cidadão. E que medidas o governo deveria adotar para a alteração da situação em que todos nós estamos. Obrigado. Temos mais alguma questão? Isaac, pode ir diretamente à resposta da questão do Caio. Caio, os estudos dos colegas economistas mostram que não conseguimos medir o impacto dos subsídios na melhoria da condição de vida das pessoas. E nós, às vezes, ficamos presos ao ideal. O ideal de subsidiar, ele sim é nobre, ele favorece. Mas as nossas práticas corroem a nobreza desse ideal. E eu fui aqui claro, eu não sou contra o ideal. Mas para o governo atual, prefiro que ele não aplicasse subsídios, salvo se todos nós sentássemos e discutíssemos que subsídios aplicar e depois como investir esses subsídios em políticas sociais. O tal investimento social é que diz. Não sou eu que reivindico o não devido aproveitamento, a ineficácia do aproveitamento e aplicação destes. Agora, sobre o impacto que eles têm na vida das pessoas, ao fim do dia, se nós pararmos e medirmos
A questão dos transportes só é o problema, porque nós não temos um sistema de transporte público. Não é com ou sem subsídio. Nós não temos um sistema de transporte público. Então, mais do que entrarmos na conversa de que os subsídios vão facilitar com que a gente apanhe canongueiro, quem apanha o canongueiro é o Caio. Porque o cara do Ministério, se o Caio andar aqui na Marginal às 15 horas, o BNA paga autocarros da Macom. É dinheiro público. O tal dinheiro, supostamente, do subsídio podia ser aplicado em outros programas. O Estado paga a Macom para andar autocarro. O Estado comprou uma série de autocarros que foram distribuídos. Se andar pela cidade, vai encontrar Ministério tal, Ministério XY. Se o Caio tiver aí para a faculdade, tiver em Viana sem transporte, não tem acesso àquele autocarro, porque não é funcionário daquele ministério. E o chefe desse funcionário do ministério que ali está também tem uma viatura atribuída, tem um cartão de combustível. Vamos tocar na questão da saúde. Exato, vamos para a segunda questão, vamos tocar na questão da Alexia, saúde. coloca para os então, dois. o que nós temos que compreender como cidadãos é justamente até que ponto a gente não caia na finta da nobreza para subscrevermos práticas ineficazes com aquilo que é nosso. Nuno, tem a segunda questão que é colocada para os dois? A segunda questão, Alexia, e quem me conhece sabe. Exato, preferia que o Nuno, que está muito tempo calado, ok, só para equilibrar. Tá bom, Nuno. Obrigado pelas questões, mesmo aquela dirigida para o Isaac em particular. Para haver uma melhoria substancial na relação entre o governo e nós, os cidadãos, eu proponho 3 vias. Podia falar de 300, mas 3 são suficientes. A primeira via não é novidade, o governo deve comunicar mais e melhor. E eu, rapidamente, permita-me dizer que, independentemente da nossa posição individual sobre o aumento dos preços dos combustíveis, tecnicamente, na verdade, o aumento é uma consequência de um processo que se chama retirada das subvenções. Independentemente das nossas posições individuais a respeito, o meu entendimento, e acho que estaremos de acordo, em notar que se o governo tivesse feito alguma pedagogia nos dias e semanas precedentes, eventualmente certas incidências não teriam tido lugar. Ou seja, tem faltado comunicação prévia, tem faltado pedagogia em relação a certas medidas. Comunicar mais e melhor. E a segunda medida proposta, né, é concertação. Deve haver mais e melhor concertação, mas quando digo concertação não é aquilo que estamos habituados a ver. O Isaac falou de não realizar direitos, e a concertação é uma situação em que o governo e os representantes do governo e os representantes dos cidadãos nos mais diversos níveis sentam à mesma mesa e procuram conciliar posições para que, mais do que questões do governo, por um lado, ou dos grupos representados, o país consiga efetivamente avançar. A terceira medida, caso os grupos não vejam, caso o governo não comunique mais e melhor, não conserte, não se sente, o protesto. Isaac, tem 1 minuto de fala, depois eu vou procurar mais algum afetado pela subida. Alexia, para mim, eu sou anticentralismo. Quem está distante não me conhece, logo não sente a minha dor, não tem empatia. Daí eu ser um adepto das autarquias. Para mim, a grande saída para Angola é retirarmos o poder das estruturas centrais e passar para as comunidades onde os cidadãos se realizam. Eles conhecem-se, conhecem as suas dificuldades, os seus problemas e conseguem encontrar soluções mais sustentadas e bases de diálogos melhores. E se resistem à realização de autarquia, eles sabem o porquê. Devolvo a palavra aqui à plateia. Mais alguma participação, alguma contribuição? Acham certo ou errado o povo ter a iniciativa de começar a queimar pneus e a assaltar lojas? Obrigado. É a questão da Luena.
Mais uma questão, aqui é só dizer o nome e colocar a questão. Esmeraldo Paz, a minha questão vai para o senhor deputado Nuno. Se a quando das manifestações dos 15 mais 2, o Luate ou o Mbazanza fossem mortos a tiro, teria a mesma opinião sobre o uso de força pela polícia com armas de guerra? 1 minuto e 45 segundos para a resposta. Bem, começo pela segunda questão. A minha posição sobre o uso de armas letais, armas de fogo, tentei fazer o enquadramento, mas é claro que se tivessem sido mortos, a minha leitura seria diferente. Uma coisa é ter uma arma de fogo, usá-la de forma dissuasora, outra coisa é usá-la para matar. Quanto à questão da... Não captei o nome. Luena. A Luena está grande. Bom, em relação à questão da Luena, bem, o que aconteceu, o que referiu muito bem na questão, invadir lojas, queimar pneus, foi uma situação extrema que resultou da falta de mais diálogo, mais concertação entre as organizações que representam os taxistas e o governo. Eu disse há pouco que nós temos aqui um problema que é nacional, que é a dificuldade, é o déficit de comunicação. Então, quando não dás a possibilidade ao outro para sugerir, para mudar, o outro vai recorrer a medidas extremas, o que não é bom, como é evidente. Tem 30 segundos, Isaac. 30 segundos. Claro que se for na lógica do sim ou não, na lógica moral, não. Não é bom agredirmos propriedade alheia. Agora, quando ocorre, temos que compreender o porquê que está a ocorrer. Obrigado, Isaac. É sempre bom a tendência aqui dos lencinhos para perceber, né? Porque também estamos a receber a Regi, já fez questão que tem. Está equilibrado, muito bom. A Regi faz questão que temos aqui uma... Mas pronto, já não há tempo, esgotaram os 10 minutos. Estamos a ser acompanhados na página do Mudei. Na página hoje é do Goza Aqui. Hoje é Goza Aqui. Hoje é na página do Goza Aqui. Depois vamos obviamente partilhar a página do Mudei e Facebook do Goza Aqui. E o programa vai estar gravado na página do Goza Aqui também do YouTube. Ok, obrigado. Vamos então concluir. Estamos muito bem a nível do tempo. Vamos voltar à ronda tradicional 5-5, 2,5, 2,5. E a quarta questão. A quarta questão é: o cidadão comum também tem responsabilidades na crise? Essa questão o Nuno disse que não. O Isaac disse-nos que sim. Nuno, por que não? Não estou a ver como é que o cidadão, ainda mais num país como o nosso, em que ele não é tido nem achado, apesar de ser o soberano, o detentor do poder político que ele periodicamente concede nas eleições para quem se propõe a governar, a gerir o país, não sabe por que o cidadão é culpado ou tem responsabilidades diretas ou até indiretas sobre essa questão. Porque, como disse há bocado, o problema os incidentes, os acontecimentos tristes e trágicos que tivemos no mês de julho, foram reflexo disto mesmo, dessa dialética desequilibrada, quer dizer, eu até diria dessa não dialética, porque o governo, se tivermos que compará-lo em matéria de comunicação, o governo é uma figura que faz monólogo. O nosso governo faz monólogo. Supostamente existe uma segunda pessoa, uma segunda entidade, que é o cidadão com a qual dialogar e consertar, mas o governo faz monólogo. E depois, através da comunicação social pública, passa a impressão, e não só, que houve concertação, houve diálogo e tudo mais. O meu entendimento é que o cidadão não tem responsabilidades sobre isso, mesmo porque repare que nem sequer temos autarquias, que seriam um nível de organização do país que permitiriam que esse nível de responsabilidade fosse aferido. Então não vejo, salvo algo que me esteja a escapar, mas que certamente não faz parte desse mundo chamado Angola. Obrigado, Nuno. Isaac, a mesma questão. E por que sim? Por que sim? Pois,
Eu, quando disse responsabilidade, a minha interpretação de responsabilidade não é no sentido de culpa. É responsabilidade. Alguém que toma parte de um processo. E por que eu coloco nisto? Todos nós vemos como é que nós reagimos quando um fiscalzinho, eu uso mesmo o termo fiscalzinho, no meio de uma multidão, agride uma senhora, que pode ser nossa mãe, nossa tia, e sai impune daquele ato. Muitos de nós passam sem sequer parar. Todos nós acompanhamos como é que nós celebramos alguém detentor de um cargo público que usa os fundos públicos para criar riqueza, e alguns de nós até temos a dia de ir pessoas só pedir patrocínio porque quer lançar um livro, porque quer fazer qualquer coisa. Então, quando eu digo responsabilidade, isso tem a ver com o sentido de cidadania que nós próprios construímos, que ao longo do tempo nós fomos deixando que todas as nossas conquistas e nossos direitos fossem feitos pedacinhos, fossem sendo comidos ao pequeno almoço, ao jantar, tal, pelo poder instituído do MPLA. Veja, então, quando demos por nós, uma boa parte do que é nosso já tinha sido alienado por nossa própria inação. Porque as práticas abusivas de poderes autoritários, eles são experimentados, salvo se chegarmos num momento extremo, que ele parte com canhões, vai por cima de tudo, e depois temos as reações. Então, a responsabilidade que eu ponho é justamente no sentido da chamada de atenção da qualidade da nossa cidadania. Porque nós temos, numa sociedade em que o processo eleitoral é visivelmente fraudulento, evidências que podem ser realizadas, mas nós temos uma classe política que toma posse e ser conivente com a instituição de um governo fraudulento. O que a gente faz? A gente aliena a nossa cidadania nesse ponto. Nós perdemos processo de luta e de disputa. Muitos de nós achamos o Luati exagerado. Quando ele tem aqueles vídeos em que ele afronta a polícia e diz, não, este é meu direito e eu não abro mão. Ele sai e diz, mas, mano, evita só. Não é uma questão de evitar, é uma questão de cidadania afirmativa. Então, o sentido de responsabilidade que eu coloco aqui não é de culpa, mas talvez no sentido pedagógico, chamar a atenção a cada um de nós. Se não formos nós a lutar por nossos direitos e nossas liberdades, ninguém nos vai dar isso de bandeja. E quanto menos nós revidarmos, mais o opressor cria estratégias para que a gente seja trucidado da maneira que eles querem. Então, a responsabilidade, meus caros, é justamente no sentido de uma cidadania proativa e não reativa. Não deixemos que pisem nos nossos calos. Viremos bicho do mato, como escreveu a poetisa. Obrigado, Isaac. Nuno tem 2 minutos e 30 segundos para rebater. Eu não diria rebater como tal, mas fazer um aditamento ao que já disse. O meu entendimento sobre a responsabilidade do cidadão na crise vai também para a seguinte reflexão. Nós, a nível do nosso país, e como disse há bocado, né, o cidadão é o soberano, é o titular do poder político, e ele, o que ele faz, no fundo, quando ocorrem pleitos eleitorais, é ceder temporariamente esse poder para que os candidatos que efetivamente estarem em melhores condições de gerir o país possam usar esse poder em nome dele e por ele. E nós temos um histórico de participação do cidadão que se resume a uma série de constrangimentos que muitas vezes resvalam para situações de violência, como temos estado a ver. O cidadão não é responsável pela crise, seja esta decorrente do facto do petróleo ter caído em termos de preço no mercado internacional, que já se arrasta há mais de 10 anos, seja esta que ocorreu, não digo bem que esta que ocorreu, porque o que ocorreu no final de julho foi sintoma consequência de uma sucessão de situações que decorrem do estilo de gestão do país que temos estado a ver nesses 23 anos de paz militar e, no cômputo geral, nesses quase 50 anos de governo.
O meu entendimento é que, exatamente por o cidadão ver coartadas as situações, as oportunidades para participar, contribuir, sugerir, recomendar, é que ele não pode, de forma alguma, ser chamado à responsabilidade, porque efetivamente não tem essa responsabilidade, não é culpado. A situação que se vive atual é da responsabilidade de quem está no governo, especificamente do MPLA. Se quisermos indicar pessoas, o Presidente da República, os seus ministros. Portanto, nós sabemos quem são os responsáveis, mas o cidadão, não, me recuso a chamá-lo de responsável, porque não é responsável por isso. E o que aconteceu em julho foi consequência, foi sintoma de uma doença que já existe há muito tempo. Obrigado, Nuno. Isaac tem mais 2 minutos e 30. Quer me oferecer ou vai usar? Vou usar. Nuno, nós estamos a navegar no conceito distintos de responsabilidade. O Nuno está no sentido de culpado, que é aquela post-facto, crime e castigo. Errou, levou. E eu estou no sentido anti-facto, em que eu, como pessoa, como cidadão, eu tenho que criar mecanismos para que nada ponha em risco a minha condição. E num Estado constitucional, isso tudo já está declarado. E eu vou dar um exemplo simples. O Mudei, não estando satisfeito com as eleições, percebeu que um problema não é sentar, votou e sentou. Percebeu que o problema é toda a estrutura do desenho do processo eleitoral. Então, o Mudei, no sentido proativo, disse: se eu não quero fraude, então eu vou trabalhar para que o sistema seja mais higienizado possível, para que no fim a gente não revide a fraude. É uma atitude proativa. Claro que não foram ouvidos, não foram considerados, houve unanimidade e consenso das forças políticas, aprovaram as suas leis. Agora, toda e qualquer ação que o Mudei tomar, no sentido que ela tiver, ela acaba a ser legítima por ver um dos seus direitos, a sua liberdade coartada, Nuno. Então, a questão ante-facto e na condição humana é uma proposição para nos melhorarmos como pessoas e como cidadãos. Nuno, o que nós reivindicamos hoje é resultado de um processo de negação sistemática. E se nós não tomarmos consciência que aquela pequena negação que eu relevo, aquele abuso do polícia de trânsito, aquele abuso até na fila do multicaixa, o cara fardado vem, passa em frente a todo mundo, e a gente diz: deixa só, vamos evitar. Se nós não formos parados com essa, acabamos por chegar ao extremo que a polícia julga normal, cair nos factos de levante popular sem qualquer letalidade, com armas de guerra, e depois fazer o que faz. E ainda dizem que a senhora era estrangeira. Obrigado. Obrigado, Isaac. Obrigado. Para quem nos acompanha na página do Goza aqui, pode fazer o especial favor de partilhar o link. Os presentes na sala façam o mesmo. E a tendência qual é? Sempre super equilibrada, a sala com tendência sempre super equilibrada. Estamos bem, muito bem a nível de tempo. Temos aqui uma pergunta suplente que eu vou colocar agora, com uma modalidade completamente nova, 2 minutos e 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Nuno e Isaac, ao longo dos dias de greve e protesto, deu mais rosto à Polícia Nacional do que o governo. O chefe do Executivo pronunciou-se 4 dias depois, e sem uma referência ao caderno de reivindicações dos grevistas, e sem um anúncio de medidas para resolver a situação. Qual é a vossa opinião sobre o assunto? Estamos num beco sem saída ou existem caminhos alternativos menos gravosos? Se estamos num beco sem saída... Bom, o comportamento que o governo demonstrou é de quem, primeiro, tem ideias fixas, e daqui ninguém me tira nesse posto em que eu estou. Logo, uma pessoa que não se predispõe a dialogar, lógico, a gente entra mesmo num beco sem saída. Mas isso não é uma tendência só de agora. O governo não tem por hábito justificar os seus atos. É por isso que é normalizado, por exemplo, o presidente recebeu uma seleção de basquete e dizer que vai construir 12 pavilhões, que é um programa de investimento público com dinheiro público. Vês? Por quê? Porque ele acredita que é o dono e senhor todo-poderoso. Agora, uma vez mais, fazendo colação com a pergunta anterior,
Num governo que tem que prestar conta, não presta. Que tem que dialogar, não dialoga. Que está a ser afrontado com base numa reivindicação legítima de cidadania, não vai. Quais são os mecanismos constitucionais que nós temos? Nós podemos recorrer aos tribunais, por exemplo. Mas o nosso sistema de justiça é o que nós conhecemos. Mas a minha questão é, já alguém testou esse sistema? Por exemplo, fazermos uma intimação ao ato do governo como um ato que violou direitos, tal, provocar o sistema. Nós não tivemos isso. E se esse sistema não falhar, quais são as alternativas previstas na Constituição e dos próprios processos de luta e de reivindicação cidadã? Eu digo sempre a esses mais velhos todos, não se esqueçam, quando o diálogo com o colono esfumou, vocês fizeram uma coisa. Se for feito agora, será contra vocês. Obrigado, Isaac. Nuno, a mesma questão. Bem, eu acompanho o presidente João Lourenço já acompanho no sentido de que leio e as suas entrevistas e outros atos públicos desde os anos 90, desde o tempo em que era secretário-geral do MPLA, e sempre lhe vi como alguém que era uma pessoa firme, mas que não tinha flexibilidade suficiente para lidar com situações como esta que efetivamente ocorreu no nosso país. Eu sempre vi o presidente João Lourenço como uma figura que, enquanto militar, serve para as encomendas, mas enquanto chefe de Estado e chefe de governo, não. Porque o presidente da República tem uma dificuldade grave, permita-me usar esse termo, que se traduz em nem sequer dar cavaco ao seu parceiro, porque eu entendo que o presidente da UNITA, que é o líder da oposição, é um parceiro. É alguém com quem pode efetivamente dialogar e consertar. A partir do momento em que o presidente da República nem sequer tem interação regular, como as condições do país aconselham, com o líder da oposição, mas também outros responsáveis da própria oposição, porque não se fica só por aí. A partir do momento em que nós vemos que houve um tratamento securitário ao problema, e foi essencialmente um tratamento securitário ao que aconteceu, nós chegamos à conclusão de que temos no poder um grupo que está preocupado apenas em manter o poder. Ou seja, ficou evidente, e pela a mecânica da reação do governo, do presidente da República, que tem poderes imperiais, né, concedidos pela Constituição, revelou que o foco do cidadão não é governar para o foco do governo, perdão, o foco do presidente não é governar para o cidadão e pelo cidadão. Ponto de partida não é o cidadão, ponto de chegada não é o cidadão, mas sim o poder pelo poder. Obrigado, Nuno. Estamos muito bem a nível do tempo. E o tempo oferece tempo ao tempo de ler uma questão de uma internauta, na verdade, Rosa Berg Comercial. Na verdade, é uma empresa que coloca essa questão. É por causa dos subsídios, né? Que riscos o país corre em termos de instabilidade social e política se continuar a depender de medidas paliativas como subsídios, em vez de investir em políticas sociais estruturais? Essa é uma questão colocada por uma empresa. Nuno. Bem, o paliativismo faz parte da nossa realidade desde a independência. E eu quero dar um exemplo, pode parecer curioso, mas o próprio texto da proclamação da independência da República Popular de Angola foi escrito a correr. Ou seja, ao contrário do que se pensa, aquilo não foi escrito por um colégio que depois remeteu o documento a Agostinho Neto e fez a sua leitura. Então, é um exemplo. O país começou de forma paliativa, não é? E o resto tem sido isso. E estão aqui mais velhos que sabem melhor do que eu, que o MPLA, assim que tomou o poder, não começou a governar com um programa de governo como tal. Falava-se de um programa maior, em sede posso estar equivocado, mas falava-se de um programa maior, mas em rigor não era um programa de governo. Que efetivamente, porque se fosse programa de governo, permita-me que eu diga isso, nós teríamos tido um desfecho da guerra, mesmo naquele período ainda, por exemplo. Mas pronto, se o paliativismo continuar, se a resposta
do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, porque ele é o governo, na prática, continuar assim, é evidente que a situação vai piorar. Aquilo que aconteceu em julho é apenas uma primeira fase, vamos dizer assim. Haverá outras situações eventualmente piores e mais difíceis de controlar do que aquela de julho, porque há apenas uma pausa. Haverá outras situações, porque o problema não foi resolvido. Porque a reação, a forma com que o recurso a que o governo recorreu para resolver aquele problema foi securitário e não foi outro. E quando o problema se reduz, quando a abordagem resolveu o problema através do securitarianismo, tarde ou cedo vai acabar por eclodir, se não for em Luanda, será noutra província, uma situação igual ou pior do que aquela. O país está numa situação em que, se não houver esse jogo de equilíbrio, se não houver essa espécie de recuo estratégico, digo estratégico porque deve-se olhar para o país, eu creio que vamos ter uma situação muito pior do que aquela de julho. Eu gostava de dizer, para terminar, que o facto de terem anunciado... E terminou. Terminou, Isaac. Ok. Eu estou a participar de um fórum hoje que vai levar 3 dias. E de manhã falou-se de economia, período da tarde entrou-se para o setor social, falou-se de saúde e educação. E praticamente todos os preletores foram unânimes em cobrar da Angola reformas estruturantes, porque o que nós temos já não está a ser útil para efetivar direitos das pessoas. E quando um governo, num Estado constitucional, é incapaz de efetivar direitos, ele está naquela palavra grossa dos juristas, inconstitucionalidade, né? Recorre a uma inconstitucionalidade. E um governo que recorre a uma inconstitucionalidade, porque nós aqui é que não sabemos viver de democracia, mas nós temos acompanhado o país dos outros, os países dos outros, em que a incapacidade do governo de efetivar direitos, o governo demite. E muitas das vezes nem sequer é por pressão da oposição, ele próprio reconhece que falhou redondamente no seu papel. Agora, quando esta consciência falta ao governo, claro que é o que o Nuno disse, uma vez mais, não é só a subida do preço do combustível, mas acaba por criar um cenário latente em que as pessoas depois rompem com a suposta ordem criada por esse sistema securitário, a busca da sua realização do seu direito, principalmente para os jovens, que a maior parte, como dizem os colegas estudiosos, eles estão na crise da saída da casa das mães, que é o jovem que tem que se emancipar, e assumir a sua própria condição. Aqui neste meio há um campo de não realização. Então, quem não tem esse campo de não realização, não resta outra coisa senão forçar a realidade para que ele se realize. Então, as medidas paliativas podem dar a ilusão de quem está a governar, mas é um barril de pólvora a longo prazo, porque ele não efetiva direitos. Combustíveis, preços e protestos. Aplausos para Isaac Paz e Nuno Dalla. Tal como os meus convidados, também estou no relógio, tenho 2 minutos e 15 segundos para encerrar. Desde já, pedir a todos os presentes para subscreverem. Mais do que protestar quem não fala, é apoiar quem fala. Então vamos subscrever as páginas tanto do Mudei como do Goza aqui. Aumente as partilhas, estamos em 56, tem mais de 20 pessoas aqui. Vamos a 76 partilhas, por favor. Passem a palavra. Esse é um espaço democrático, é um novo espaço que encontramos aqui na plataforma da sociedade civil. Chama-se Dia de Debate, Diálogo e Dinamização da Democracia. Surgiram novos convidados, novos temas, rostos novos, sobretudo senhoras, para colocarmos então novos players aqui na nossa
sociedade civil e não só, né? Porque o Nuno já saiu da sociedade civil, agora está nas vestes de político. Mas uma voz ativa e membro dos 15 mais 2, como ele fez referência. Isaac, muito obrigado. Nuno, muito obrigado. Mais uma vez, os vossos aplausos. Dia 25 de setembro será a segunda edição, ou seja, uma vez por mês, todas as quartas-feiras finais de cada mês, até temos aqui os candidatos das eleições de 2027. Oxalá. Muito obrigado. Moderador.